Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast CT Consulting Group, o nosso CTcast. Agora iniciando a nossa série de entrevistas, trazendo para vocês cases de excelência operacional, agilidade e inovação. Hoje nós temos um convidado super especial, que é o Ademir. Vou falar da Sorocaba Refrescos, que é uma franquia da Coca-Cola, mas eu não vou me apresentar o Ademir, eu vou deixar esse trabalho de apresentação tanto dele quanto da empresa, para ele. Fala, Ademir, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Olá, prazer falar com você novamente, com o time da CETEC, sempre um momento de muito aprendizado com vocês. Me chamo Ademir, sou colaborador da Sorocaba Refrescos, uma franquia da Coca-Cola Brasil. Contando um pouquinho sobre minha trajetória, minha apresentação pessoal, sou engenheiro de produção como formação, pós-graduado em gerenciamento de projetos, sou Scrum Master, sou Master Black Belt. Estou aí há 10 anos, mais ou menos, trabalhando em vários ramos da melhoria contínua, se pode dizer assim, né? Trabalhei já com programas de TPM, WCM, gerenciamento de projetos e há 3 anos na Sorocaba Refrescos, trabalhando na área de excelência operacional. A Sorocaba Refrescos, né, ela é uma franquia de um porte tanto quanto pequeno, comparado às demais franquias aí da América do Sul. Nós atendemos 60 cidades, mais ou menos, na região de Sorocaba, interior de São Paulo, cerca de 12 mil clientes, né, comercializando e produzindo os produtos da Coca-Cola Company. Beleza, Ademir, show. Ademir, que é engenheiro de produção, assim como eu, né, que nem comentou, mas que estamos aí no ramo da melhoria contínua. Ademir, você comentou que você entrou faz 3 anos aí na Sorocaba, a gente esteve juntos desde o começo aí e a gente foi vivenciando, mas eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho a jornada da Sorocaba na excelência operacional, entrando nessa questão de número de pessoas que já foram treinadas, até os chamados belts, né, que a gente fala na metodologia de Six Sigma, os projetos, como que tem sido a evolução nos últimos anos que você tem acompanhado e como que é feito esse programa, assim, se você pudesse contar um pouquinho para a gente conversando sobre isso, que eu acho que é muito interessante, vocês têm uma característica aí de seleção de belts muito legal e principalmente seleção de projetos, que é um tema muito interessante dentro da Sorocaba. Você conta para a gente como é que funciona um pouquinho? Sim, claro, Luiz. Bom, a excelência operacional na Sorocaba Refrescos, ela iniciou já há alguns anos com o próprio suporte, né, da Coca-Cola Brasil, meados de 2012, 2011, e desde 2018, nós, como todo o programa, nós estamos numa retomada, né, da cultura de excelência operacional na empresa. E nós temos algo bem interessante, que a área de excelência operacional ela também é uma área atuante fortemente no planejamento estratégico a médio e longo prazo da organização. E durante todo o planejamento, toda a atualização que nós fazemos anualmente, existe uma etapa muito importante e muito valorizada pela alta liderança, que é a identificação de oportunidades de projetos na empresa, considerando esse planejamento atualizado, né? Então, nós estamos justamente nessa fase, olhando para 2021, 2022, e nesse momento são feitos vários brainstorming com a alta liderança para identificação de oportunidades, especialmente no nível estratégico e tático. Essas oportunidades elas são direcionadas em várias frentes, e muitas delas são alocadas para serem conduzidas através de metodologias, métodos de excelência operacional, Lean Six Sigma, inovação, enfim, diversos temas aí que nós vamos conversar bastante, né? Uma vez definida, né, essa lista, essa carteira de projetos, nós partimos para a definição das equipes. Nós gostamos e achamos que é bem adequado para o nosso cenário montar equipes multidisciplinares para atacar, para conduzir esses projetos selecionados pela alta liderança.
Isso promove uma interação, né, uma troca de informação e conhecimento muito rica e que contribui bastante aí para o atingimento dos resultados. A gente tem percebido isso desde de 2018, quando nós reformulamos todo esse ciclo de melhoria da empresa. E acontece que muitas vezes nem todos os membros definidos para aquele tema são os chamados Yellow Belts ou Green Belts. E identificadas essas pessoas, nós partimos para um treinamento. Então, muitas vezes a seleção de alguns belts acontece a partir da identificação daquela pessoa para atuar num projeto. Então, o próprio projeto que motiva esse treinamento. Para a gente também aproveitar, né, esse treinamento e promover a expansão do conhecimento sobre Lean Six Sigma para os demais colaboradores, nós incluímos também nessas turmas de treinamentos potenciais participantes em projetos. Então, nós temos alguns critérios internos, basicamente, né, para o conhecimento do nosso público. A gente tem critérios baseados em cargos, em experiência, tempo de experiência dos colaboradores, o potencial daquela pessoa, daquela área participar de um projeto futuramente. Então, a composição das nossas turmas de treinamento em Yellow e Green Belt, especialmente, é feita a partir de pessoas já identificadas para atuar em projetos e pessoas com potencial participação. Essas pessoas que não estão alocadas em projetos, elas são depois direcionadas para a identificação também de oportunidades. E essas oportunidades eu diria que podem ser classificadas até como bottom-up, né? E elas mesmo, com o nosso suporte da área de excelência operacional, identificam e conduzem também alguns projetos no nível operacional. Então, em suma, a gente consegue ter projetos top-down, né, durante o planejamento estratégico, e também projetos bottom-up identificados pelos belts, né, que nós priorizamos para que participem de turmas de treinamento. Bom, uma vez definidos todos os temas, né, de projeto, nós damos todo o suporte para as equipes conduzirem os seus trabalhos, independente da metodologia que tenham selecionado, né, que nós juntos selecionamos. Então, nós fazemos uma série de workshops virtuais, né, ou presenciais, e também fazemos coaching com os líderes dos projetos, instruindo não somente em termos metodológicos, mas também em relação à gestão daquela equipe, de possíveis conflitos que podem acontecer ao longo de um projeto, e por fim, lá na frente, atingidos os resultados esperados, nós também reconhecemos com certificado e dentre outros reconhecimentos que são fundamentais no meu ponto de vista, para esses programas de excelência operacional. Perfeito, Ademir, muito bom, excelente, acho que ficou muito claro para nós que estamos escutando. Quando você coloca a questão do suporte, e é uma coisa que a gente conversa, acho que vale legal a gente compartilhar isso, você falou desses projetos bottom-up, que são projetos que acabam subindo aí que o pessoal puxa as próprias iniciativas. Eu imagino que acabam sendo diversas iniciativas simultâneas que acabam acontecendo. E eu não estou nem falando dos projetos táticos e estratégicos, dos operacionais mesmo, de puxados aí pelos Yellow Belts, pelos Green Belts. Como que você conseguiu essa escala e, ao mesmo tempo, conseguir fazer a consultoria com eles? Você fez uma estratégia de capacitação de líderes pontuais das equipes. Como que você enxerga que é possível cuidar dessa massa toda para o Ademir não ficar louco? Legal. Bom, Luiz, a gente conseguiu selecionar e tocar esses projetos operacionais em grande escala. Primeiro, aproveitando programas de melhoria que nós já possuímos, especialmente nas áreas de supply chain. Naturalmente, são áreas que já tem um TPM, né, um
Total Productive Management implementado e que facilita muito a integração com programas de excelência operacional, de Lean Six Sigma e gestão de projetos. Então, nós, dentro da Sorocaba Refrescos, integramos os objetivos desse programa de melhoria contínua no chão de fábrica com os objetivos de excelência operacional para a franquia Sorocaba Refrescos e também para o sistema Coca-Cola. Isso nos deu um patrocínio até muito interessante da área de supply chain para identificação de yellow belts no nível operacional, operadores, manutentores, eletricistas, mecânicos, enfim, e naturalmente diversas oportunidades foram e são identificadas e nós conseguimos com um black belt nessa área de supply chain auxiliar a condução desses sistemas operacionais. Eu acho que criar essa estrutura de apoio a esses yellow belts é fundamental. Tanto de uma área, eu diria, imparcial, uma área que olha para a empresa inteira, tanto para as áreas de supply que fornecem produto em si, como para as áreas de serviço, né, comercial, RH, trade, essa estrutura formulada com o apoio de pessoas dessa área, ajudando a orquestrar esses projetos, essa estrutura é fundamental, tá? Perfeito, excelente. Eu fiz essa pergunta porque eu conheço, né, a gente sabe as dores que você tinha e eu achei uma estratégia excepcional de você conseguir aí dar capilaridade através da formação, principalmente aí com o apoio que você tem dentro de supply chain, né, que é a indústria e a logística. Você citou aqui um pouquinho o supply chain e aí a gente fala muito sobre questão de atuar com excelência operacional em todas as áreas. E a gente sabe que muitas das vezes há algum tipo de restrição, algum uso de método em comercial, financeiro, algumas vezes, e em outro marketing, né, trade, RH. Como que você vê a expansão para essas áreas? E aí, já puxando o tema que a gente vai conversar aqui, a questão de integração com outras metodologias, com metodologias de inovação, como Design Thinking, com metodologias de agilidade, falando um pouco mais de Scrum, Kanban. Como que você vê esse crescimento da excelência operacional, da melhoria contínua para essas áreas, e se isso tem a ver também com a integração com novos métodos? Sobre a integração de novos métodos, eu acho que é um tema extremamente desafiador para todo Master Black Belt ou gestor de programas de melhoria contínua, porque no final, né, quando a gente olha para o negócio, o grande foco nosso deve ser atingir objetivos e as metas e utilizar a metodologia como um meio, como um caminho que favoreça esse atingimento, assim como vários outros meios, né? Como eu comentei, a própria formação de equipes adequadamente, capacitação, etc. E isso muitas vezes é até um paradigma que nós, gestores de programa, precisamos quebrar. Entender que no mercado existem várias oportunidades, vários caminhos para se atingir um mesmo objetivo e saber priorizar. Quando eu comentei com você que nós identificamos projetos durante o planejamento estratégico de maneira top-down, no nível estratégico e tático, inevitavelmente surgem temas em áreas de serviço, por exemplo, que nós comentamos aí, né, comercial, financeiro, trade marketing, RH, e nem sempre o Lean Six Sigma acaba sendo a melhor abordagem. O DMAIC, né, o mais tradicional que nós conhecemos, o próprio PDCA, de forma mais simples. Nós, nos últimos anos, já identificamos essa necessidade exponencial de explorar métodos que promovam uma abordagem mais cognitiva, né, especialmente na área comercial, entender um pouco melhor o consumidor, o cliente, o usuário dos nossos produtos.
e foi até inevitável não incluir o Design Thinking, por exemplo, na nossa carteira de métodos aí dos nossos projetos. Até porque são abordagens que facilitam muito mais a empatia com o nosso mercado, que é extremamente dinâmico, né? Inclusive nesse momento de pandemia, muita coisa tem mudado, muitos comportamentos do consumidor, e esse tipo de metodologia a gente percebeu já com alguns projetos que já inclusive foram implementados, que foi uma das abordagens mais eficazes para alguns objetivos que nós definimos no nosso planejamento estratégico. Ou seja, no fim da história, é sempre importante que o Master, Black Belt, o gestor de programa, conheça esse portfólio de métodos, filosofias, frameworks, e consiga calibrar para aquele objetivo que foi determinado qual é o método mais adequado. Nós observamos que o Lean Six Sigma, obviamente, continua sendo extremamente útil e importante dentro da nossa carteira de projeto. O percentual maior de métodos utilizados são de Lean Six Sigma, mas eu acho que já não é mais uma opção explorar ou não métodos relacionados à inovação, agilidade, para esse cenário tão turbulento e tão dinâmico que nós vivemos, inclusive, nesse ano de 2020. Excelente, eu até brinco, né, Ademir? Eu costumo brincar com o pessoal que eu não preciso de método para resolver problema, só que é mais fácil se eu usar um método. Então, tem vez que eu vou ter que usar um método ou outro, então a gente não precisa, não temos que ser os defensores do método, os apaixonados do método. Nós temos que resolver a empresa, temos que melhorar a empresa. É isso aí. E para a gente fechar, Ademir, eu queria que você desse uma dica aí. Você citou, você como Scrum Master, Master Black Belt, gestor de projeto, trabalhou com TPM, com WCM. O que você recomendaria para alguém que quer trabalhar com excelência operacional, para ser um Master Black Belt, um gestor de projetos? Em geral, qual dica você daria para essa pessoa? Como que ela pode começar nessa carreira? Ou então como que ela pode evoluir nessa carreira? O que você vê que é essencial que a pessoa tenha e que dica que você daria para ela? Eu pego justamente essa última fala sobre o dinamismo aí do nosso mercado, né? Para acompanhar esse ritmo, a recomendação que eu faço é que essa pessoa ela procure conhecer o máximo de métodos e metodologias e frameworks, enfim, conhecer os seus conceitos, experimentar. Se você tiver a oportunidade de experimentar esses métodos, experimente, pratique e tenha um know-how amplo de opções para que você consiga depois, no momento adequado, calibrar qual ferramenta, qual método é o mais adequado para esse cenário, para esse objetivo, para esse contexto que eu vivo na minha organização, no segmento que eu atuo. Então, você só vai conseguir ter esse senso se você primeiro conhecer essa gama de métodos que existem, né, no mercado, e explorar. Então, essa é a primeira recomendação que eu dou. Sem ser defensor absoluto de um método, acho que tudo tem que ser repensado, tudo tem que ser adequado, são muitas variáveis e às vezes um método é mais adequado para essa ocasião e um outro método é mais adequado para essa outra ocasião. E uma outra recomendação super importante é explore também, conheça e se aprofunde em competências de liderança. Naturalmente, no Master você tem você adquire esse conhecimento ao longo do curso, ao longo da aplicação, mas acho que tem que ir além, né, do Master. Explore cursos
direcionados à gestão de pessoas, à liderança. Isso é fundamental na condução de um programa de melhoria contínua, excelência operacional, porque você precisa ser o maestro, né, de toda essa gama de projetos, áreas, pessoas. Dependendo do contexto da sua organização, você pode ter características muito diferentes entre áreas e você precisa sempre calibrar a sua abordagem, como instruir, como fazer um coaching, como orientar essas equipes para que o objetivo final ele seja alcançado. De novo, né, não somente em termos metodológicos, mas gerenciando um conflito, gerenciando os departamentos em si que estão atuando naquele tema. Então, em resumo, né, são duas grandes recomendações aí, né? Hard skills aí para um gestor, né, conhecimento técnico, metodológico, e também soft skills aí relacionado a competências de liderança e gestão de pessoas. Cara, de antemão, já quero te agradecer pela parceria, por ter topado compartilhar todo o seu conhecimento, toda a sua experiência aí no nosso podcast. Para a gente fechar, você quer deixar aí, deixar o link, né? Você tem o seu LinkedIn que você posta para o pessoal procurar, que você posta conteúdos dos projetos, tem bastante coisa interessante. Você quer compartilhar só como o pessoal pode achar no LinkedIn? Sim, vocês podem me achar no LinkedIn como Ademir Wellington Bufalari. Me procura lá, acho difícil ter mais uma pessoa exatamente com esse nome, mas eu passo o link, a gente deixa na descrição também do meu perfil, só procura lá Ademir Wellington Bufalari, da Sorocaba Refrescos, que vocês vão encontrar tranquilamente. Pode me adicionar, pode mandar mensagem, o que eu puder contribuir, fico à disposição, e eu gostaria também de aprender muito com as experiências de vocês. Beleza, Ademir, muito obrigado. E para você que está nos escutando, fica aqui o recado do Ademir. A gente vai estar convidando mais pessoas para estar compartilhando as experiências aqui nesse CTcast Entrevista e que vão poder contar um pouquinho da jornada na excelência operacional. Valeu, pessoal. Obrigadão.